Olá, tudo bem? Hoje vamos ler o capítulo 9 de 2 Reis, que nos diz: E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Cinge os teus lombos, toma esse vaso de azeite em tua mão e vai a Ramote de Gileade. E quando lá chegares, verás a Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar dentre seus irmãos e o leva para uma câmara interior. Tomarás o vaso de azeite e deitá-lo-ás sobre sua cabeça e dir-lhe-ás: Assim diz Deus, ungido estás para ser o rei de Israel. Então abrirás a porta e fugirás e não te deterás. Assim foi o jovem, o moço do profeta, a Ramote de Gileade. Quando chegou, eis que os capitães do exército estavam sentados, e disse: Eu tenho uma mensagem para ti, capitão. E perguntou-lhe Jeú: E qual dentre nós todos? Respondeu ele: A ti, capitão. E levantou-se Jeú e veio à casa, e derramou o azeite sobre sua cabeça, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo de Deus, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos profetas, meus servos, e o sangue de todos os servos de Deus, pelas mãos de Jezabel. E perecerá toda a casa de Acabe, e exterminarei da casa de Acabe todo homem, tanto livre como escravo, em Israel. E farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baza, o filho de Aías. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e não há quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E Jeú, saindo aos seus servos de Deus, disse-lhes um deles: Tudo vai bem? Por que veio a ti este louco? E disse-lhe: Conheceis bem esse homem e seu falar. Então replicaram: É mentira. Diga-nos, rogamos. E disse Jeú: Assim e assim falou-me, dizendo: Assim diz Deus, ungi-te rei de Israel. E se apressaram, e tomando cada um sua capa, puseram-nas embaixo dele, no topo dos degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Reina Jeú. E conspirou Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, contra Jorão, pois estava Jorão defendendo Ramote de Gileade e todo o Israel por causa da face de Hazael, rei da Síria. E o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas causadas pelos sírios, em sua guerra contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: Se esse é vosso parecer, não saia como fugitivos da cidade para dizer isto em Jezreel. E partiu Jeú e foi para Jezreel, pois Jorão ali estava doente, e Acasias, rei de Judá, desceu a visitar Jorão. O atalaia, que estava no monte da torre em Jezreel, viu a tropa de Jeú em sua direção e disse: Uma tropa eu vejo. E disse Jorão: Toma um cavaleiro e mande ao seu encontro e pergunte: Acaso está em paz? Foi, pois, o cavaleiro montado ao seu encontro e disse: Assim diz o rei: Tudo vai em paz? E respondeu Jeú: O que tens tu com a paz? Passa para trás de mim e segue-me. E disse o atalaia: Chegou o mensageiro até eles, mas não retorna.
E mandou Jorão um segundo cavaleiro montado, e chegou a ele e disse: Assim disse o rei: Acaso tudo está em paz? Respondeu Jeú: o que tens tu com a paz? Passa e segue-me. E disse o atalaia: Chegou até eles e não volta. Porém, o andar é como o andar de Jeú, o filho de Nissi, pois corre com precipitação. E disse Joroão: Aparelha o carro, e aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, a Acasias, rei de Judá, ao encontro de Jeú, e encontraram no campo de Nabote, o Gisraelita. E sucedeu que viu Jorão a Jeú, e disse: Está tudo em paz? E disse Jeú: Que paz? Enquanto permanecem as prostituições de Jezabel, tua mãe, e suas feitiçarias? Imediatamente voltou-se Jorão e, fugindo, disse a Acasias: Embuste, Acasias. E Jeú encheu sua mão com o arco e feriu a Joroão entre os seus ombros, e saiu metade do seu coração, e caiu sobre seus joelhos. E disse Jeú a Abidcar, seu capitão: Levanta-o e lança numa parte do campo de Nabote, e o Jezreelita, pois lembra-te quando eu e tu estávamos montados junto, seguíamos a Acabe, seu pai, e Deus mandou sobre ele essa sentença, dizendo: Certamente eu vi o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos ontem, diz Deus, e neste campo te retribuirei, diz Deus. Agora, levanta-te, lança-o no campo conforme a palavra de Deus. Mas Acasias, o rei de Judá, presenciando isto, fugiu no caminho para Bet-Agã, e correu atrás dele Jeú e disse: Mata também a este no carro. E feriram no seu carro na subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, e ali morreu. E seus servos transportaram para Jerusalém num carro e enterraram em seu túmulo com seus pais na cidade de Davi. E no 11º de Jorão, filho de Acabe, reinou Acasias sobre Judá. E veio Jeú a Jezreel. E Jezabel ouviu isto e pôs maquiagem em seus olhos e enfeitou sua cabeça e observou pela janela. E Jeú veio ao portão e disse: A paz, Zinri, que matas teu senhor? Jeú levantou seu rosto para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E voltaram-se para ele 2 ou 3 eunucos. E disse: Lancem-na abaixo. E a lançaram da janela, a parede, e os cavalos ficaram salpicados com sangue, e a pisotearam. E entrando Jeú, comeu e bebeu, e disse: Ide ver essa maldita, e enterrai-a, pois filha do rei ela é. E foram enterrá-la, todavia não acharam dela senão só sua caveira, e os pés e as palmas das mãos. E voltaram e disseram-lhe: Esta é a palavra de Deus, como falou por seu servo Elias o tisbita, que disse: No campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel. E será o cadáver de Jezabel como adubo sobre a face do campo de Jezreel, e de maneira que não dirão: Esta é Jezabel. O que nós aprendemos, né, com essa passagem, né, que fala sobre a Jezabel e também fala, né, sobre os reis iníquos, os reis que da tribo, né, de Judá, da tribo, né, de Jacó, né, de uma das tribos de Jacó. O que aquele povo, né, estavam cometendo a atrocidade? Eles estavam fazendo, né, eles prostituíam
e também faziam feitiçaria. E foi por isso que Deus, né, levantou Jeú para acabar, né, com aquela nação, né? Porque quando um rei morre, naquela época, um rei morria, então toda aquele costume da época, ele é apagado também. Aí que é levantado um novo rei, que o novo rei, né, começa a dar novas ordenanças como que o povo, né, deve se comportar diante, né, de algo. E aqui nos mostra, né, que Deus, ele sempre estava protegendo o povo de Israel contra, né, a, as coisas, as atrocidades, contra o pecado, para que o povo de Israel fosse um povo separado. Foi por isso que Deus, né, tirou o povo do Egito. Foi com esse propósito de ter um povo, né, um povo ungido, um povo santo. Então, Deus fez de tudo pela misericórdia de Deus. Quando a Bíblia fala, né, que Deus é um Deus misericordioso, aí a gente observa. Talvez você fala, mas como ele foi misericordioso, que houve tanta guerras, né, tanta matança, mas tudo isso é para preservar. Houve toda essa matança, toda essa guerra, né? Tudo isso era para preservar aquele povo que ele escolheu como o povo dele, né? O povo de Israel. E a gente observa que Deus, ele continua, né, até hoje, né, levantando, né, pessoas, né, para proclamar, né, a palavra dele, para libertar as pessoas do pecado, para mostrar para as pessoas o erro dela, o pecado dela, para ela vir a se converter. E aqui a gente observava que Deus, ele falava, mas só que o povo não ouvia. Então, ele precisava, né, de fazer algo bem grande, bem, assim, transformador, para que aqueles povos pudessem, né, sentir a mão pesada de Deus sobre eles, porque o próprio Deus, quando a gente lê lá em Deuteronômio, né, 23, 28, se não me engano, onde fala das bênçãos e das maldições, né, que Deus faria, né, com esse povo, a gente observa que realmente Deus, ele ama, ele amava muito esse povo, ele ama, né, o povo de Israel. Então, é lá em Deuteronômio 28, né, que prega sobre as bênçãos e as maldições. Então, o que nós aprendemos, né, com essa leitura, que nós temos que adorar a Deus. Deus, ele nos protege. Tanto que quando Jesus veio aqui, o próprio Jesus falou, eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Jesus, ele veio para transformar aquele povo que já havia perdido, era uma ovelha perdida, tanto por isso que ele fez, né, a parábola do filho pródigo, ele fez a parábola, né, da ovelha, né, que uma ovelhinha se perdeu, aí o homem saiu, né, procurando essa ovelha. E é por isso que Deus, ele sempre está, né, levantando homens para pregar a palavra de Deus, para trazer, né, o povo de Israel de novo, né, para vamos dizer, né, o rebanho, né, para o pasto. Isso é muito gratificante que quando a gente lê a palavra e compreende, né, a razão disso tudo. Porque quando você lê e vê, né, porque eu já ouvi muitas pessoas, né, pregando, falando que Deus é um Deus mau, que ele, né, destrói, né? Sim, ele destruía, mas para mostrar para aquele povo de Israel, a palavra dele estava se cumprindo, porque ele já tinha dado uma ordenância para eles. Ele simplesmente não estava destruindo aquele povo por destruir. Ele destruía aquele povo, mas era por
uma obediência, aquele povo tinha que obedecer, porque ele já tinha instruído aquele povo, não faça isso, se vocês fizerem, vai ter castigo. Então ele tinha que castigar, ele, até hoje, né, a gente vê nações aí sofrendo, né, sofrendo com chuvas, sofrendo com terremotos, sofrendo com frio, com estiagem. Então, tudo isso já vem, né? Deus já avisou há muito tempos atrás para a humanidade, para o povo dele, né? Porque nem todo o ser humano é filho de Deus, mas até para esses que ainda que não é filho dele, ele abriu brecha, né? Para que eles fossem. Olha como que Deus é um Deus misericordioso, até para essas pessoas que ele não escolheu ser filho dele, tá? Ele abriu, né? Vamos dizer assim, ele abriu a porteira, né? Para que essas pessoas também pudessem, né? Ter esse privilégio de ser também um israelita. Quando falo israelita, é aquelas pessoas que são chamadas por Deus, né? Aquelas pessoas que já nasceram já, né? Do ventre de, vamos dizer, do ventre de Abraão. Então, por isso que a Bíblia fala que aquele que é de Deus ouve a palavra dele e obedece. Então, aquela pessoa que não é dele, ouve a palavra e não obedece. Aí ele também fala sobre isso, Jesus também, ele fala, tem uma parábola que Jesus também, ele prega sobre isso, né? Que as pessoas que não são de Deus, ela não consegue compreender, né? Aí você vê muita gente, quando a gente tá, né? As pessoas estão pregando, a pessoa pega e entra no ouvido, sai no outro aquela pregação. Por quê? Porque aquela pessoa não é uma pessoa escolhida de Deus. Então, aí muitas pessoas, né, até murmuram, como que você não consegue? É porque aquela pessoa, ela não foi uma pessoa escolhida. O povo de Israel, ele já foi escolhido desde o ventre, né, de Abraão, né, no seio de Abraão, a Bíblia fala sobre isso. E aí a gente aprende, né, como que nós devemos andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer. Se você não conhece o capítulo 28 de Deuteronômio, ele é um capítulo bem comprido, tá? Eu peço que você abra a sua Bíblia e leia esse capítulo, que é um capítulo assim que resume todo o trajeto que Deus faz para segurar o povo dele na presença dele. Então ele faz, sim, ele fala que a pessoa que não andasse na presença dele era uma pessoa maldita, ele traria maldição para essa pessoa, até essa pessoa se converter dos seus pecados, dos seus erros e voltar para, né, para o seio de Cristo. Agora, uma coisa também é interessante falar, que talvez você fale assim, quantas vezes, né, que Deus me perdoa, porque eu entro e saio da igreja, será que eu ainda tenho, né, perdão para mim? Quando nós temos que ter um caráter, né, o Filho de Deus tem que ter caráter. Quando você fala, não quero mais o mundo, você tem que colocar isso na sua prática. Você tem que trabalhar sua mente, o seu espírito, o seu corpo. Não é só, eu sou de Cristo, eu estou indo na igreja, mas às vezes você é uma pessoa que está indo na igreja acompanhando uma multidão, mas você não está lá ligada com Deus. Tem muita gente que está simplesmente acompanhando uma multidão, mas ela não tem compromisso com Deus, ela não tem intimidade com Deus, ela não conhece Deus, ela só conhece de ouvir falar, mas ela não tem uma experiência, ela não conhece os estatutos de Deus, ela não conhece os mandamentos de Deus. Isso é muito grande o número de pessoas que estão dentro de igreja. Eu confesso para você que tem até pastor dessa forma, que está dentro da igreja, mas ele está dentro de um sistema
mas ele não está integrado nesse sistema. Quando eu falo não está integrado, ele não tem a origem, né? Ele não tem a raiz do povo israelita. Então, nós temos que trabalhar para que nós venhamos, né, ter essa raiz. Nós temos que ser bem-aventurados. Aí você vê muito, a gente observa, né, o povo que não é crente, o povo que não tem Deus no coração, eles falam: para ser crente igual fulano de tal, eu prefiro ser igual eu. Porque ele espelha, né? Ele quer espelhar a vida dele com a vida de um evangélico. Aí ele vê o evangélico sofrendo, passando fome, passando miséria, não tendo nada. Ele fala: por que que eu vou, né, querer, né, seguir esse Deus que não me dá nada? Mas essa pessoa, para você ver, essa pessoa que está dentro da igreja tendo essa miséria toda, ela não está dando um exemplo para que o mundo, porque a Bíblia nos fala que nós temos que ser a luz do mundo. Se você não for a luz do mundo, você é uma escuridão. Então, você não está sendo a luz do mundo. Se você está na igreja e sua vida está uma miséria, você não é luz do mundo. Nós temos que ser a luz do mundo, porque Deus, ele nos protege. Quando você abre a Bíblia, né, e Deus fala que ele tem promessa para o justo, para os fiéis, ele tem bênção para os fiéis. Então, por que que eu não tenho essa bênção? Por que que eu não tenho? Aí você se indaga: eu não tenho bênção, eu fico desempregada, minha família é toda doente, eu passo fome dentro de casa, eu vivo de aluguel, eu não tenho um carro para andar, tenho uma vida horrível, minha vida. Mas por que isso? O que que acontece com você? É porque você não conhece Deus, você não tem intimidade com Ele. Mas eu vivo dentro da igreja. Você vive dentro da igreja, você segue regramentos de pastor, de homens. Você não segue um regramento de Deus. É essa a diferença da sua vida. É isso que está acontecendo com você. É a hora de você acordar e conhecer Deus na essência. Esse capítulo 9 do livro do Segundo Reis, ele ilumina, sabe? Ele traz uma luz tão grande. Se a pessoa, né, compreender o que está escrito nesse capítulo, a pessoa vai ver uma luz tão grande, né, que Deus ilumina a mente dessa pessoa, para que essa pessoa, né, saia do comodismo que ela está, né, e volta para Deus de uma forma mais, né, mais de obediência, mais de comprometimento. É isso que Deus está passando para nós desse capítulo do livro de 2 Reis, capítulo 9. Eu deixo aqui esta mensagem para você, que você possa analisar a sua vida, ver como que ela está nos dias de hoje, e você está sendo luz para o mundo? Porque nós temos que ser luz para o mundo. A sua vida, como que ela está? Se ela não é luz, se está uma lamparina apagada, se está uma lâmpada apagada, é hora de você colocar carga, é hora de você recarregar essa lâmpada para que a sua bateria, né, para que essa lâmpada venha a ser acesa. Quando a gente vê lá no tabernáculo, né, que quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, que ele mandou colocar lâmpada, né, no tabernáculo, que era para ficar aquela lâmpada, tinha, né, os levitas, né, tinham que deixar as lâmpadas acesas o tempo todo. Então, essa lâmpada, esse tabernáculo, quando Jesus veio, ele mesmo disse que ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Então, a nossa mudou. Agora, o templo que Deus habita é o nosso corpo. E o nosso corpo nós temos que trazer o quê? A luz. E quando Deus traz, quando nós somos luz do mundo, nós somos a luz do mundo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós não precisamos mais viver em templos feitos por mãos de homens. Nós temos que nós mesmos sermos alimentados pela palavra de Deus, que ele já deixou escrito para que nós venhamos, né, a aprender. Então, eu deixo aí essa
reflexão para que você venha, né, refletir sobre a sua vida, sobre os seus atos, e que Deus nos ilumine a cada dia para que nós venhamos, né, a continuar na presença de Deus e que colocando, né, azeite em nossas lamparinas para que nós venhamos iluminar aonde nós passarmos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você gostou dessa mensagem e quer receber mais, eu peço que você compartilhe essa mensagem, eu peço que você seja um inscrito do canal, que você sempre visita esse canal, que aqui é um canal de bênçãos. Aqui você está aprendendo a essência da palavra de Deus. Um forte abraço para você e toda a sua família. Que Deus te ilumine, né? Para que você tenha um encontro maravilhoso com Deus. Até breve.